O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 99. Explicação do pecado, vaca da abundância, que causou o nascimento dele. Santanu perguntou, qual foi o erro dos vasos e quem foi a pava, por cuja maldição os vasos tiveram que nascer entre os homens. O que também esta criança, Gangadatta, fez para ter que viver entre os homens. Porque também os vasos, os senhores dos três mundos, foram condenados a nascer entre os homens. Ó filha de Jano, conta-me tudo. Vaisampayana continuou, assim abordada, a filha celeste de Jano, Ganga, então respondeu ao monarca, seu marido, aquele touro entre homens, dizendo, o melhor da linhagem de Bharata, aquele que foi obtido como filho por Varuna se chamava Vasishta, o Muni que depois veio a ser conhecido como Apava. Ele tinha seu retiro no leito do rei das montanhas chamado Meru. O lugar era sagrado e cheio de aves e animais. E lá floresciam durante todo o ano flores de todas as estações. E, o melhor da linhagem de Bharata, aquele principal dos homens virtuosos, o filho de Varuna, praticava suas penitências ascéticas naquelas florestas cheias de raízes doces e água. Daksha tinha uma filha conhecida pelo nome de Surabhi, que, ó touro da raça Bharata, para beneficiar o mundo, deu à luz, por sua ligação com Kasyapa, a uma filha, Nandini, na forma de uma vaca. Aquela principal de todas as vacas, Nandini, era a vaca da abundância, capaz de realizar todos os desejos. O filho virtuoso de Varuna obteve Nandini para os seus ritos Oma. E Nandini, vivendo naquele eremitério que era adorado por Munis, vagava sem medo naquelas florestas sagradas e encantadoras. Um dia, ó touro da raça Bharata, chegaram aquelas florestas adoradas pelos deuses e rishis celestes os vasos encabeçados por Prithu. E vagando por lá com suas esposas, eles se divertiram naquelas florestas e montanhas encantadoras. E enquanto eles lá passeavam, a mulher de cintura fina de um dos vasos, Otto da destreza de Indra, viu naquelas florestas Nandini, a vaca da abundância. E vendo aquela vaca possuidora da riqueza de todos os talentos, olhos grandes, úberes cheios, cauda fina, belas patas, e todos os outros sinais auspiciosos, e produzindo muito leite, ela mostrou o animal para seu marido Dio. Otto da bravura do principal dos elefantes, quando Dio viu aquela vaca, ele começou a admirar suas várias qualidades e dirigindo-se à sua esposa, disse, ó moça de olhos negros e pernas formosas, esta vaca excelente pertence àquele rishi de quem é este retiro encantador. Otto de cintura esbelta, o mortal que bebeu o doce leite desta vaca permanece com sua juventude inalterada por 10.000 anos. O melhor dos monarcas, ouvindo isso a deusa de feições impecáveis, então se dirigiu ao seu marido de esplendor ardente e disse, há na terra uma amiga minha, de nome Jitavati, possuidora de grande beleza e juventude. Ela é filha de um deus entre os homens, o sábio real Zinara, dotado de inteligência e dedicado à verdade. Eu desejo ter esta vaca, ó ilustre, com seu bezerro para aquela minha amiga. Portanto, o melhor dos celestiais, traze esta vaca para que então minha amiga, bebendo seu leite, possa se tornar livre de doenças e velhice sobre a terra. Ó ilustre e irrepreensível, cabe a ti realizar esse meu desejo. Não há nada que possa ser mais agradável para mim. Ao ouvir essas palavras de sua esposa Dio, movido pelo desejo de fazer a vontade dela, roubou aquela vaca, ajudado por seus irmãos Prithu e outros. De fato, Dio, mandado por sua esposa de olhos de lótus, realizou seu desejo, esquecendo naquele momento os altos méritos ascéticos do rishi que possuía a vaca. Ele não pensou naquela hora que ele cairia por cometer o pecado de roubar a vaca. Quando o filho de Varuna voltou para seu retiro à noite com as frutas que tinha colhido, ele não viu a vaca com seu bezerro. Ele começou a procurar por eles nas florestas, mas quando o grande asceta de inteligência superior não achou sua vaca ao procurá-la, ele viu por meio de sua visão ascética que ela tinha sido roubada pelos vasos.
Sua cólera foi imediatamente acesa e ele amaldiçoou os vasos, dizendo: porque os vasos roubaram minha vaca de leite doce e rabo bonito, portanto, eles sem dúvida nascerão sobre a terra. Ó touro da raça Bharata, o ilustre Rishyapava assim amaldiçoou os vasos em cólera. E tendo-os amaldiçoado o ilustre, fixou seu coração mais uma vez na meditação ascética. E depois de aquele Brahmarte de grande poder e riqueza ascética ter assim amaldiçoado os vasos com raiva os últimos, ó rei, ao virem a saber disso, foram rapidamente ao seu retiro. E dirigindo-se ao Rishi, ó touro entre reis, eles se esforçaram para acalmá-lo. Mas eles fracassaram, ó tigre entre homens, em obter o perdão de Apava, aquele Rishi conhecedor de todas as regras de virtude. O virtuoso Apava, no entanto, disse: vocês vasos, Kundava e outros, foram amaldiçoados por mim. Mas vocês ficarão livres da minha maldição dentro de 1 ano do seu nascimento entre os homens. Mas aquele por cujo feito vocês foram amaldiçoados por mim, Dio, por seu ato pecaminoso, terá que viver sobre a terra por mais tempo. Eu não tornarei inúteis as palavras que proferi em fúria. Dio, embora habitando na terra, não gerará filhos. Ele, no entanto, será virtuoso e conhecedor das Escrituras. Ele será um filho obediente ao seu pai, mas ele terá que se abster do prazer da companhia feminina. Dirigindo-se dessa maneira aos vasos, o grande Rishi foi embora. Os vasos então juntos vieram a mim. E, ó rei, e me pediram a bênção de que logo eles nascessem e eu os jogasse na água. E, o melhor dos reis, eu fiz como eles desejaram, para libertá-los da sua vida terrestre. E, o melhor dos reis, pela maldição do Rishi, este único, o próprio Dio, deverá viver na terra por algum tempo. Vaisampayana continuou, tendo assim falado a deusa então desapareceu. E levando consigo a criança, ela partiu para a região por ela escolhida. E aquele filho de Santanu se chamava Gangeya e Devavrata e sobrepujou seu pai em todos os talentos. Santanu, depois do desaparecimento de sua mulher, voltou para sua capital com um coração triste. Eu agora relatarei para ti as muitas virtudes e grande fortuna do ilustre rei Santanu da linhagem Bharata. De fato, essa história esplêndida é chamada de Mahabharata. Capítulo 100. Santanu, Bhishma, e casamento de Satyavati com Santanu. Vaisampayana disse: o monarca Santanu, o mais adorado dos deuses e sábios reais, era conhecido em todos os mundos por sua sabedoria, virtudes, e veracidade de palavras. As qualidades de autocontrole, generosidade, perdão, inteligência, modéstia, paciência e energia superior sempre residiam naquele touro entre homens, Santanu, aquele grande ser dotado de talentos e conhecedor de religião e lucro. Aquele monarca era o protetor da linhagem Bharata e de todos os seres humanos. Seu pescoço era marcado com 3 linhas, como a concha de um molusco, seus ombros eram largos, e ele parecia em bravura com o elefante enfurecido. Parecia que todos os sinais propícios de realeza moravam em seu corpo, considerando sua digna residência. Os homens, vendo o comportamento daquele monarca de grandes realizações, vieram a saber que a virtude era sempre superior ao prazer e ao lucro. Esses eram os atributos que moravam naquele ser, o grande touro entre os homens, Santanu. E realmente nunca houve um rei como Santanu. Todos os reis da terra, vendo-o dedicado à virtude, deram àquele principal dos homens virtuosos o título de Rei dos Reis. E todos os reis da terra durante o tempo em que aquele senhor era o protetor da linhagem Bharata não tinham aflição ou medo ou ansiedade de nenhum tipo. E eles todos dormiam em paz também, se levantando todas as manhãs da cama depois de sonhos felizes. E, devido às realizações esplêndidas daquele monarca, parecido com o próprio Indra em energia, todos os reis da terra se tornaram virtuosos e dedicados à generosidade, ações religiosas e sacrifícios. E quando a terra era governada por Santanu e outros monarcas como ele, os méritos religiosos de toda a ordem aumentaram muito.
Os kshatriyas serviam aos brahmanes, os vaisyas serviam aos kshatriyas, e os sudras adoravam os brahmanes e os kshatriyas, servindo aos vaisyas. E Santanu, residindo em Hastinapura, a capital encantadora dos Kurus, governava toda a terra cercada pelos mares. Ele era sincero e irreprimível, e como o próprio rei dos celestiais conhecedor dos ditames de virtude. E pela combinação de generosidade, religião e ascetismo, ele adquiriu grande fortuna. Ele era livre de raiva e malícia, e de corpo belo e parecido com o próprio Soma. Em esplendor ele era como o sol e em impetuosidade de bravura como Vayu. Em cólera ele era como Yama, e em paciência como a terra. E, ó rei, enquanto Santanu governava a terra, nenhum veado, nem javalis, aves, ou outros animais foram mortos desnecessariamente. Em seus domínios a grande virtude da bondade para com todas as criaturas triunfou, e o próprio rei, com a alma da piedade, e desprovido de desejo e ira, estendeu proteção igual a todas as criaturas. Então os sacrifícios em honra dos deuses, dos rishis e pitris começaram, e nenhuma criatura foi privada de vida pecaminosamente. E Santanu era o rei e pai de todos, dos miseráveis e daqueles que não tinham protetores, das aves e animais, realmente, de todas as coisas criadas. E durante o reinado do melhor dos Kurus, que foi o rei dos reis, a fala se tornou una com a verdade, e as mentes dos homens estavam voltadas em direção à generosidade e virtude. E Santanu, tendo desfrutado de felicidade doméstica por 36 anos, se retirou para as florestas. E o filho de Santanu, o vaso nascido de Ganga chamado Devavrata, parecia com o próprio Santanu em beleza corpórea, em hábitos e comportamento, e em erudição. E em todos os ramos de conhecimento mundano ou espiritual sua habilidade era muito grande. Sua força e energia eram extraordinárias. Ele se tornou um poderoso guerreiro em carro. Realmente ele foi um grande rei. Um dia, enquanto perseguindo pelas margens do Ganges um veado que havia atingido com uma flecha, o rei Santanu observou que o rio tinha ficado raso. Ao observar aquele touro entre homens, Santanu começou a refletir sobre aquele fenômeno desconhecido. Ele mentalmente perguntou por que o principal dos rios não corria tão rapidamente como antes. E enquanto procurava uma causa, o monarca ilustre viu que um jovem de grande beleza, robusto e afável, como o próprio Indra, tinha, por meio de sua grande arma celeste, controlado o fluxo do rio. E o rei, contemplando aquela façanha extraordinária do rio Ganga ser controlado em seu curso perto de onde aquele jovem estava, ficou muito admirado. Aquele jovem não era outro além do próprio filho de Santanu. Mas como Santanu tinha visto seu filho somente uma vez uns poucos momentos depois do seu nascimento, ele não tinha recordação suficiente para identificar aquele bebê que agora era um jovem diante de seus olhos. O jovem, no entanto, vendo seu pai, o reconheceu imediatamente, mas, em vez de se revelar, ele nublou a percepção do rei por meio de seus poderes celestes de ilusão e desapareceu de sua vista. O rei Santanu, analisando muito o que viu e imaginando que o jovem era seu próprio filho, então se dirigiu a Ganga e disse: "Mostra-me aquele menino." Ganga, assim abordada, assumindo uma forma bela, e abraçando o menino enfeitado com ornamentos em seu braço direito, o mostrou para Santanu. E Santanu não reconheceu aquela bela mulher enfeitada com ornamentos e vestida em finas roupas brancas, embora ele a tivesse conhecido antes. E Ganga disse: "Ó tigre entre homens, este é o 8º filho que tu algum tempo antes geraste em mim. Saibas que este garoto excelente está familiarizado com todas as armas. O monarca, leva-o agora. Eu o criei com cuidado. E vai para casa, ó tigre entre homens, levando contigo." Dotado de inteligência superior, ele estudou com Vasishta os Vedas inteiros com seus ramos. Hábil com todas as armas e um arqueiro poderoso, ele é como Indra em batalha. E, ó Bharata, os deuses e os asuras o olham com favoritismo. Quaisquer ramos de conhecimento que sejam conhecidos por Usanas, ele conhece totalmente.
E assim ele é o mestre de todos os astras que o filho de Angiras, Vrihaspati, adorado pelos deuses e os asuras, conhece. E todas as armas conhecidas pelo poderoso e invencível Rama, o filho de Jamadagni, são conhecidas por este teu filho ilustre de braços poderosos. Ó rei de coragem superior, leva contigo este teu filho heróico gerado por ti em mim. Ele é um arqueiro poderoso e conhecedor da interpretação de todos os tratados sobre os deveres de um rei. Assim mandado por Ganga, Santanu tomou seu filho que parecia com o próprio sol em glória e voltou para sua capital. E tendo chegado à sua cidade que era como a capital celeste, aquele monarca da linha Poru considerou-se imensamente afortunado. E, tendo convocado todos os Pauravas, para a proteção de seu reino, ele instalou seu filho como seu herdeiro legítimo. E, ó touro da raça Bharata, o príncipe logo satisfez seu pai por seu comportamento e os outros membros da linhagem Paurava, realmente, todos os súditos do reino. E o rei de destreza incomparável viveu felizmente com aquele seu filho. 4 anos assim tinha passado quando o rei um dia entrou nas florestas nas margens do Yamuna. E enquanto o rei estava lá vagando, ele percebeu um perfume doce vindo de uma direção desconhecida. E o monarca, impelido pelo desejo de averiguar a causa, vagou para lá e para cá. No decorrer de sua caminhada, ele viu uma moça de olhos negros e beleza celeste, a filha de um pescador. O rei, dirigindo-se a ela, disse: Quem tu és, e de quem és filha? O que fazes aqui, ó tímida? Ela respondeu: Abençoado sejas. Eu sou a filha do chefe dos pescadores. Por ordem dele, para obter mérito religioso, eu estou empenhada em transportar passageiros para o outro lado deste rio em meu barco. E Santanu, vendo aquela moça dotada de forma e beleza celestes, a amabilidade, e aquela fragrância, desejou tê-la como esposa. E indo até o pai dela, o rei solicitou seu consentimento para a proposta de casamento. Mas o chefe dos pescadores respondeu ao monarca, dizendo: Ó rei, logo que a minha filha de aspecto superior nasceu, é claro, foi entendido, ela deveria ser entregue para um marido. Mas houve o desejo que eu nutro de todo o meu coração. Ó impecável, sê sincero. Se tu desejas obter esta moça como um presente de mim, dá-me então a tua palavra. Se, de fato, tu a deres como penhor, é claro que eu entregarei minha filha a ti, porque realmente eu nunca poderia obter um marido para ela igual a ti. Santanu, ouvindo-o, respondeu: Quando eu souber que penhor tu queres, eu então direi se poderei concedê-lo. Se eu for capaz de conceder, eu certamente o concederei. Caso contrário, como poderia conceder? O pescador disse: Ó rei, o que eu te peço é que o filho nascido desta moça seja instalado por ti no teu trono e que ninguém mais além dele se torne teu sucessor. Vaisampayana continuou: Ó Bharata, quando Santanu ouviu isso, ele não sentiu-se disposto a conceder esse benefício. No entanto, o fogo do desejo doloridamente queimou dentro dele. O rei, com o coração aflito pelo desejo, voltou para Hastinapura, por todo o caminho pensando na filha do pescador. E tendo voltado para casa, o monarca passava o tempo em triste meditação. Um dia Devavrata se aproximou de seu angustiado pai e disse: Tudo é prosperidade contigo, todos os comandantes te obedecem, então por que é que te afliges assim? Absorto em teus próprios pensamentos, tu não me dizes uma palavra em resposta. Tu agora não sais mais a cavalo, pareces pálido e emaciado, tendo perdido toda a animação. Eu desejo saber de que doença tu sofres para que eu possa me esforçar para aplicar um remédio. Assim, abordado por seu filho, Santanu respondeu: Tu disseste a verdade, ó filho, eu me tornei melancólico. Ó tu da linha Bharata, tu és o único descendente dessa nossa grande linhagem. Tu estás sempre envolvido em esportes com armas e realizações de coragem. Eu estou sempre pensando na instabilidade da vida humana. Se algum perigo te alcançar, ó filho de Ganga, o resultado é que nós ficaremos sem filhos. Realmente só tu és valioso para mim como uma centena de filhos. Portanto, eu não desejo me casar outra vez.
Eu somente desejo e rezo para que a prosperidade sempre esteja contigo, para que a nossa dinastia seja perpetuada. Os sábios dizem que aquele que tem um filho não tem nenhum. Sacrifícios perante o fogo e o conhecimento dos 3 Vedas produzem, é verdade, mérito religioso eterno, mas esses, em relação a mérito religioso, não chegam a uma sexta parte do mérito obtenível pelo nascimento de um filho. De fato, nesse aspecto há pouca diferença entre homens e animais inferiores. Ó sábio, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que um homem alcança céu por gerar um filho. Os Vedas, que constituem a base dos Puranas e são considerados como autoridade até pelos deuses, contêm provas numerosas disso. Ó tu da linhagem de Bharata, tu és um herói de temperamento excitável, que está sempre dedicado ao exercício de armas. É muito provável que tu sejas morto no campo de batalha. Se isso acontecer, qual então será a condição da dinastia Bharata? Esse é o pensamento que me fez assim melancólico. Eu agora te disse completamente as causas da minha tristeza. Vaisampayana continuou. Devavrata, que era dotado de grande inteligência, tendo averiguado isso com o rei, refletiu consigo mesmo por um instante. Ele então foi ao antigo ministro dedicado ao bem-estar de seu pai e o questionou acerca da causa da aflição do rei. Ó touro da raça Bharata, quando o príncipe questionou o ministro, o último contou a ele acerca do benefício que foi exigido pelo chefe dos pescadores a respeito de sua filha Gandavati. Então Devavrata, acompanhado por muitos comandantes kshatriya de idade venerável, foi pessoalmente ao chefe dos pescadores e pediu a ele sua filha em nome do rei. O chefe dos pescadores o recebeu com as devidas adorações, e, ó tu da linhagem Bharata, quando o príncipe se sentou na corte do chefe, o último se dirigiu a ele e disse: ó touro entre os Bharatas, tu és o principal de todos os manejadores de armas e o filho único de Santanu. Teu poder é grande. Mas eu tenho algo a te dizer. Se o pai da noiva fosse o próprio Indra, mesmo ele se arrependeria de rejeitar esta extremamente honrada e desejável proposta de casamento. O grande homem de cuja semente esta moça célebre chamada Satyavati nasceu é, de fato, igual a vocês em virtude. Ele falou a mim em muitas ocasiões das virtudes do teu pai e me disse que só o rei é digno de se casar com Satyavati. Deixa-me te dizer que eu até rejeitei a solicitação do melhor dos Brahmarshis, o sábio celeste Asita, que também muitas vezes me pediu para entregar Satyavati em casamento. Eu tenho uma única palavra a dizer da parte desta moça. Na questão do casamento proposto há uma grande objeção fundada no fato de haver um rival na pessoa do filho de uma co-esposa. Ó opressor de todos os inimigos, ele, o filho que dela nascer, não terá nenhuma segurança, mesmo que ele seja um Asura ou um Gandharva, por terem-te um rival. Essa é a única objeção à proposta de casamento, e nada mais. Abençoado sejas. Mas isso é tudo o que eu tenho a dizer na questão da concessão ou não de Satyavati. Vaisampayana continuou: ó tu da linhagem Bharata, Devavrata, ao ouvir essas palavras, e movido pelo desejo de beneficiar seu pai, respondeu assim na audição dos comandantes reunidos: o principal dos homens sinceros, escuta o voto que eu profiro. Não há homem nascido ou por nascer que terá coragem de fazer esse voto. Eu realizarei tudo isso que tu exiges. O filho que nascer dessa moça será nosso rei. Assim o chefe dos pescadores, impelido pelo desejo de soberania, para o filho de sua filha, para alcançar o quase impossível, então disse: ó tu de alma virtuosa, tu vieste aqui como agente em nome do teu pai Santanu de glória imensurável, sê também o único gerente em meu nome na questão do casamento dessa minha filha. Mas, ó amável, há outra coisa a ser dita, outra coisa que deve ser refletida por ti. Ó supressor de inimigos, aquele que tem filhas, pela natureza de suas obrigações, deve dizer o que eu digo. Ó tu que és devotado à verdade, a promessa que tu fizeste na presença destes comandantes para o benefício de Satyavati foi, de fato, digna de ti. Ó tu de braços poderosos, eu não tenho a menor dúvida de que irás cumpri-la. Mas eu tenho minhas dúvidas a respeito dos filhos que tu possas gerar.
Vaisampayana continuou: ó rei, o filho de Ganga, dedicado à verdade, tendo averiguado os escrúpulos do chefe dos pescadores, então disse, movido a isso pelo desejo de beneficiar seu pai, chefe dos pescadores, melhor dos homens, escuta o que eu digo na presença dos reis reunidos. Ó reis, eu já renunciei a meu direito ao trono, eu agora decidirei a questão dos meus filhos. Ó pescador, desse dia em diante eu adoto o voto de Brahmacharya, estudo e meditação em celibato. Se eu morrer sem filhos, eu ainda alcançarei as regiões de felicidade perene no céu. Vaisampayana continuou: após essas palavras do filho de Ganga, os pelos do corpo do pescador se arrepiaram de alegria e ele respondeu: eu entrego a minha filha. Imediatamente as apsaras e os deuses com diversas tribos de rishis começaram a lançar uma chuva de flores do firmamento sobre a cabeça de Devavrata e exclamaram: este é Bhishma, o terrível. Bhishma então, para servir ao seu pai, dirigiu-se à ilustre donzela e disse: ó mãe, sobe nesta carruagem, e vamos juntos para nossa casa. Vaisampayana continuou: tendo assim falado, Bhishma ajudou a bela moça a entrar em sua carruagem. Ao chegar com ela a Hastinapura, ele disse a Santanu tudo o que tinha acontecido. E os reis reunidos, em comum e individualmente, aplaudiram seu ato extraordinário e disseram: ele é realmente Bhishma, o terrível. E Santanu também, sabendo das extraordinárias realizações de seu filho, ficou muito satisfeito e deu àquele príncipe de grande alma a bênção de morrer quando ele quisesse, dizendo: a morte nunca virá para ti enquanto desejares viver. Realmente a morte só se aproximará de ti, ó impecável, tendo obtido o primeiro ato à ordem. Capítulo 101. Santanu morre. Chitrangada morre em combate com Gandharvas. Vaisampayana disse: o monarca, depois que as núpcias tinham acabado, o rei Santanu instalou sua bela noiva em seu lar. Logo depois nasceu de Satyavati um inteligente e heróico filho de Santanu de nome Chitrangada. Ele era dotado de grande energia e se tornou um homem eminente. O senhor Santanu de grande destreza também gerou em Satyavati o outro filho de nome Vishitravirya, que se tornou um poderoso arqueiro e que virou rei depois de seu pai. E antes daquele touro entre homens, Vishitravirya, alcançar a maioridade, o sábio rei Santanu sucumbiu à inevitável influência do tempo. E depois de Santanu ter ascendido ao céu, Bhishma, colocando-se sob as ordens de Satyavati, instalou aquele supressor de inimigos, Chitrangada, no trono, que, tendo logo conquistado com sua bravura todos os monarcas, não considerava nenhum homem como seu igual. E vendo que ele podia derrotar homens, asuras, e os próprios deuses, seu xará, o poderoso rei dos Gandharvas, se aproximou dele para um combate. Entre aquele Gandharva e aquele principal dos Kurus, que eram ambos muito poderosos, ocorreu no campo de Kurukshetra um combate feroz que durou 3 anos completos nas margens do Sarasvati. Naquela terrível batalha caracterizada por chuvas grossas de armas e na qual os combatentes derrubavam um ao outro ferozmente, o Gandharva, que tinha maior bravura ou truques estratégicos, matou o príncipe Kuru. Tendo matado Chitrangada, aquele principal entre os homens e supressor de todos os inimigos, o Gandharva ascendeu para o céu. Quando aquele tigre entre homens dotado de grande destreza, foi morto, Bhishma, o filho de Santanu, realizou, ó rei, todos os seus funerais. Ele então instalou o menino Vishitravirya de braços poderosos, ainda em sua minoridade, no trono dos Kurus. E Vishitravirya, se colocando sob as ordens de Bhishma, governou o reino ancestral. E ele venerava Bhishma, o filho de Santanu, que era familiarizado com todas as regras de religião e lei. Assim, de fato, Bhishma também protegeu aquele que era tão obediente aos ditames do dever,